Boa noite, gente. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Eu vou estar chamando aqui a Marcela e a Priscila. Hoje a gente vai estar fazendo uma live sobre o transtorno bipolar, né? Hoje é o Dia Mundial aí da conscientização do transtorno bipolar, então a gente vai trazer um tema bem bacana para vocês, que é sobre alguns mitos do transtorno bipolar, então acho que vai esclarecer bastante coisa. Deixa eu ver se as meninas já entraram aqui. Eu acho que a Marcela entrou. Deixa eu ver se... Como é que eu faço? Má, pede aqui pra entrar, Má. Eu não consigo colocar você. Deixa eu ver aqui. Pri, também pede aqui pra entrar, por favor. Que daí eu adiciono vocês. Um pedido pra participar. Aí. Vamos ver. Você vai conectar aqui. A Má, acabei de aceitar. Oi, Má. Ei, Má, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô esperando a Eu Pri estou aqui bem pedir. também. Aqui, ó, acabou de pedir. Vamos lá ver se a Pri entra aqui também. Vamos ver agora se ela vai. Eu já coloquei aqui. Aí, foi. Oi, oi, oi. Oi, oi, Tudo bom, oi. Pri? Boa noite. Ei, boa noite, meninas. Boa Tudo bem? noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Como é que tá a conexão para vocês Tudo duas? certo. Tudo certo. Perfeito. Certo, perfeito. Gente, antes de começar, eu gostaria já de iniciar pedindo um pouquinho de desculpa para vocês, que eu tô um pouco gripada hoje. A Má também tava fazendo um monte de mudança, né, Má? A gente tá um pouquinho corrido hoje, mas deu tudo certo. No final das contas, pra gente estar aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre os mitos do transtorno bipolar. Então, eu queria começar dando uma breve apresentação da gente para vocês, porque cada Instagram tem um público diferente. Então, tem Instagram do público da Pri, da Má, o meu. Então, eu sou psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e sou neuropsicóloga também. E o meu foco de trabalho, minha atuação hoje é com pacientes bipolares, assim como as meninas vão falar um pouquinho delas também, tá? Então, Má, Pri, fiquem à vontade. Vai, Pri. Boa. Então, gente, eu também, né, eu trabalho com transtornos de humor, né, bipolaridade, né, no consultório. Hoje, basicamente, 95% do consultório é do tratamento de bipolaridade, mas também atendo casos de depressão, ansiedade, outros tipos de demanda também, né? Mas acaba que o público-alvo, né, e que eu venho estudando nesses últimos anos aí, é realmente a respeito do transtorno bipolar que eu busquei me especializar. O nosso currículo é muito parecido, né? Eu também Verdade. sou psicóloga da terapia cognitivo-comportamental e também atendo muitos pacientes com transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, TDAH. Mas o nicho, realmente, o nosso nicho, né, o É. que a gente tem um carinho aí é a bipolaridade. Exato, inclusive a gente, né, é muito parceiro em muitos casos, né, de muitas vezes a gente atender filho, ou atender marido, ou atender esposa, né, porque é importante que cada um tenha a sua psicóloga, né, então a gente também é muito parceira nesse sentido, além de amigas, claro. Verdade, meninas. Muito bom. Bom, então, para a gente começar, não sei o que vocês estão pensando aí da gente introduzir aos pouquinhos, são vários assuntos, mas acho que uma coisa para a gente refletir um pouquinho inclusive, é sobre o conceito do transtorno bipolar hoje em dia, né? Porque, assim, muito do que as pessoas conhecem sobre transtorno bipolar é aquela visão do transtorno bipolar do paciente tipo 1, né? Que faz episódios de mania, muitas vezes psicotiza, perde o contato com realidade. Então, as pessoas, elas costumam ouvir muito mais esse tipo de caso de paciente do que pacientes bipolares do tipo 2, por exemplo, que fazem não fazem mania, né? Mas fazem hipomania. E eles têm uma alteração aí dentro das suas funcionalidades, principalmente quando a gente fala do humor, mais sutis do que um paciente com tipo 1. E que muitas vezes eu brinco até com os pacientes que eu falo que é gente como a
gente, porque passa desapercebido aí no nosso dia a dia muitas vezes, justamente por a sintomatologia ser um pouco mais sutil, né? Não ser uma coisa tão exacerbada. Então, acho que a gente pode começar comentando um pouquinho do transtorno bipolar, né? Não sei o que vocês optam por fazer. Sim. E eu trouxe depois alguns mitos que o pessoal mandou na caixinha também de perguntas que eles acham que é mito, né, de transtorno bipolar, e a gente pode ir debatendo, explicando aqui um pouquinho, não sei o que vocês acham. Ótimo. Excelente, Perfeito. pode ser, pode ser. Eu acho importante as pessoas entenderem o seguinte, às vezes as pessoas quando ouvem, acabam ouvindo muito a respeito da bipolaridade do tipo 1, então as coisas de cinema, aquela coisa da euforia, quase uma loucura, né? Que é aquela coisa assim que a pessoa pode inclusive ter sintomas psicóticos, mas na verdade, quando a gente vai olhar na clínica mesmo, o prevalente é o tipo 2, né? Que é aquela pessoa que tem a bipolaridade, porque entre os episódios depressivos tem as hipomanias que não são muitas vezes diagnosticadas. Então acaba que a pessoa recebe diagnóstico de TDAH com ansiedade, né? Acaba depressão com ansiedade, por exemplo, border, mas ela não recebe o diagnóstico correto. Por quê? Porque ainda está muito, às vezes até entre os profissionais, infelizmente, essa ideia de DSM, aquele tab de livro, né? Aquele tab clássico, né? E não é bem assim, às vezes é muito mais sutil. As pessoas acho que ainda confundem o termo mania e hipomania como se fosse loucura, né? Como se fosse uma euforia, como se fosse aquela coisa da pessoa encrenqueira, irritadiça. Não necessariamente. Não necessariamente. E assim, às vezes até com uma certa perda de funcionalidade. Quando a gente vê no consultório pacientes extremamente inteligentes, bem-sucedidos, altamente produtivos, workaholics, né? Assim, com uma inteligência e uma criatividade impressionantes, né? Assim, pessoas fora da média. Só que o que aconteceu? Chegou um tempo que elas começaram a ter depressões recorrentes, né? Episódios recorrentes, e aí elas tiveram o diagnóstico de bipolaridade. Então, assim, o médico, a psicóloga, o jornalista, o ator, né? Tem muito mais pessoas com diagnóstico de bipolaridade do que as pessoas imaginam. Exatamente, era isso que eu ia falar, né? Eu ia até reforçar essa questão, né? Por que que em filmes a gente vê mais o bipolar tipo 1? Porque é mais fácil representativo, assim, né? Essa coisa da euforia, né? Essa coisa que é muito grande. E a hipomania, as pessoas costumam realmente até confundir com a personalidade, né? Ah, é meu jeito de ser, né? Eu sou irritadiço mesmo, eu sou impaciente, eu sou essa pessoa que gosta muito de trabalhar mesmo. Então, elas não conseguem perceber essa hipomania, acham que realmente é uma característica delas e só vão procurar ajuda na fase da depressão, né? E que muitas vezes as pessoas que realmente não têm aí, né, o conhecimento para manejar o caso acabam diagnosticando, né, como uma depressão, isso que a Pri falou, TDAH, né? Até porque a pessoa também fica com muita distraibilidade, né? Ela fica muito avoada, assim, ela fica esquecida, fala assim, eu só posso ter TDAH, né? Então as pessoas elas acabam confundindo mesmo assim o diagnóstico justamente por causa disso, né? Porque elas só vão procurar ajuda na fase da depressão. Isso, e às vezes às vezes não, frequentemente, elas não têm a sorte de encontrar um profissional ali realmente qualificado, que não vai pegar só aquele momento presente, né? Que vai fazer uma anamnese detalhada, porque o que acontece? A pessoa vai chegar no consultório com o diagnóstico pronto, do Google, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho bipolaridade, só que se não tiver um profissional ali atento para falar assim, o que você chama de ansiedade? O que você chama de TDAH? O que aconteceu antes de você começar a ter esses sintomas? A pessoa vai receber o diagnóstico errado, vai ter aquele tratamento arrastado, né? E aí, quando chega no nosso consultório, por exemplo, a gente fala, olha, você tem transtorno bipolar? A pessoa, não, eu não tenho isso, ela leva um choque, né? Mas E é justamente porque curioso não teve esse isso, cuidado. porque tem muitas pessoas que vão preferir ter o diagnóstico mesmo, né, de personalidade borderline, de TDAH, mas por que que o bipolar não, né? Por que que as próprias pessoas têm esse preconceito, né? Que os outros diagnósticos são ok, mas para bipolaridade não é tão aceito assim. É curioso isso. É interessante isso, porque o que acontece? Ainda tem muito estigma, né? Realmente, essa coisa de achar que é loucura, né? Não, eu não sou igual àquela pessoa lá que teve problema com drogas, que não sei o quê, papapá. Então, assim, as pessoas não entendem que cada um tem a sua bipolaridade, né? Então, assim, e acaba que muitas pessoas que têm o diagnóstico não falam para não se expor, né? Para não serem vítimas de preconceito. Então, acaba que fica assim aquela coisa velada. Né? Se as pessoas começarem, talvez, né? E eu sempre recomendo só falar
quando realmente estiver confortável, estável, depois, né, de ter passado aquela fase ali, assim, mais, né, mais crítica do transtorno, só contar se também se tiver utilidade, pensar para quem que vai contar, né, enfim, porque, infelizmente, eu acho que a bipolaridade a gente ainda vai precisar de mais alguns anos para chegar ao que chegou a ansiedade, o TDAH, né, que hoje a depressão, que as pessoas falam com mais normalidade e até aceito socialmente, assim, digamos assim, né, até a gente vê às vezes em TikTok as pessoas falando, mas ninguém fala sobre bipolaridade. Uma coisa que eu acho que é legal do que vocês trouxeram, assim, vocês duas falaram coisas importantíssimas, mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer para as pessoas também, dentro disso tudo que vocês apontaram, é que o transtorno bipolar é uma doença predominantemente depressiva. E Sim. poucas pessoas sabem disso, porque a gente acha que essa questão dos episódios de mania e hipomania são coisas muito recorrentes, mas na maior parte das vezes, né, claro que todo tem a sua exceção, mas na maior parte das vezes os pacientes mais deprimem do que entram em estados maníacos e hipomaníacos. Sim. E aí é o que a Mar falou sobre a questão da gente chegar no consultório, né, de colegas, psicólogos, psiquiatras, enfim, e o paciente vai chegar e vai relatar, olha, eu tenho depressão, né, eu deprimo, eu fico para baixo, porque é justamente quando eles chegam no consultório para buscar ajuda, como a Pri também falou. Então aí, nesse momento, é o que eu brinco, assim, com os pacientes quando eles vêm com depressão no consultório, né, e eu já sei que tem um diagnóstico de transtorno bipolar, eu falo para eles, gente, todo paciente depressivo é bipolar até a segunda ordem. Porque a gente precisa investigar a bipolaridade no quadro depressivo com todos os pacientes. A gente tem que identificar se há um episódio de hipomania ou de mania ao longo da vida dessa pessoa, nem que seja um único episódio. E é o nosso desafio, eu acredito, a gente tentar identificar se tem uma hipomania presente, principalmente a hipomania que ela é mais sutil, que o paciente, como a Má mesmo falou, identifica como traço de personalidade. Ah, mas eu sou irritado. Ninguém é irritado. Ninguém nasce irritado, ninguém vive irritado, isso não existe. Isso é sintoma, né? Então, as pessoas trazem a questão da irritabilidade, as pessoas trazem a questão da autoestima inflada, sem perceber, né? Ah, teve um período da minha vida que eu trabalhei muito bem, que eu produzi muito, eu estava muito bem, nossa, foi a melhor fase da minha vida. E eles não entendem que essa melhor fase da minha vida, muitas vezes, pode ser uma hipomania, que eles não sabem que é. Né? Então, acho que é o nosso papel aqui também, enquanto terapeutas, enquanto médicos, é a gente investigar isso direitinho para que a gente consiga identificar o paciente bipolar, porque a Pri também falou que cada bipolar tem a sua bipolaridade. Então, assim, os sintomas são distintos. Muitos pacientes bipolares chegam aqui, pelo menos para mim, ou o pessoal no Instagram, dizendo exatamente isso. Ah, mas eu não tenho alteração de libido, mas eu não tenho compras compulsivas, mas o meu pensamento não fica tão acelerado assim. Mas aí a gente vai ver o que cada sintoma pertence a cada pessoa, né, gente? Eu acho que isso é uma coisa, assim, muito importante da gente não fazer comparação, embora os sintomas do transtorno bipolar tenham a mesma classificação, mas a apresentação em cada pessoa é diferente, né? Isso, Não tem exatamente. como todo mundo apresentar os mesmos sintomas. São pessoas diferentes, são cérebros diferentes, né? Então cada um vai manifestar de uma forma mesmo. Né? É muito curioso. E isso é a pessoa que tem uma depressão, né? E que ela é recorrente, que melhora, daqui a pouco piora de novo, melhora, daqui a pouco piora de novo. A gente sempre tem que investigar, né? Mais o que você falou, né? A depressão, ela é bipolaridade até que se prove o contrário, porque até a pessoa tem que criar assim, um senso crítico nesse sentido. Gente, eu já faço tratamento com psiquiatra há tantos anos, nenhum remédio consegue melhorar a minha depressão, ela sempre vai e volta. Sabe, será que não é bom procurar um outro psiquiatra, né? Às vezes que tenha realmente aí maior experiência com o transtorno de humor, com a bipolaridade, né? Porque a pessoa tá ali gastando tempo de vida, né, gente? Porque é muito sofrido. E dinheiro também, né? Porque é muito sofrido. Ficar, imagina, deprimindo, aí melhora, aí deprime de novo. Você nunca sabe como é que você vai estar daqui um mês, daqui 2, 3 meses. Até para fazer planos é difícil, né? Então, é importante a gente conscientizar para a própria pessoa falar assim, gente, não, isso não tá normal. Não é normal ficar tanto deprimido por tanto tempo sem melhora. Então, eu vou procurar um outro especialista, né? Até para a pessoa mesmo ir criando, né? Esse senso crítico aí. E é legal isso que vocês estão falando, porque assim, uma coisa que eu percebo como erro também nas redes sociais é super importante, gente, essa postura colaborativa, vocês pesquisarem, né, nas redes sociais, ok, até olhar o Google, mas não tomar cuidado com o autodiagnóstico e tomar cuidado até com aquela coisa assim, ah, mas eu vi lá no seu post que é assim, assim, assado, eu não tenho isso. Não, você não tem que basear o seu diagnóstico em post, né, nada disso, você tem que buscar a avaliação do profissional.
né? Porque, assim, às vezes eu fico vendo no consultório, Pri, porque às vezes tem todo um processo de resistência, né, com o diagnóstico, né? Pri, mas eu vi uma live, um monte de coisa que o profissional estava falando, eu não tenho. Eu falei, pois é, mas você tem que lembrar que o diagnóstico é individualizado, né? E você tem que confiar no especialista que olhou para você, ouviu sua história e deu o diagnóstico. Né? Porque eu acho que às vezes as pessoas confundem, porque a gente acaba, às vezes a gente até acaba tentando, a gente busca, né, sinceramente falando assim, até falar o máximo possível dos quadros, mas é muito difícil a gente conseguir. Então, na maioria do tempo, a gente está falando, às vezes, ali de uma forma generalizada. Mas então não significa que se você está vendo vários posts e você não tem ali alguns, não é assim que fecha diagnóstico, né, meninas? Eu acho importante deixar isso claro para o pessoal. Sim, com certeza, Pri, eu também acho. E eu acho que uma das coisas que a gente pode começar também a falar para as pessoas aqui, né, sobre a questão do transtorno bipolar, que às vezes a gente não para pensar nessa linha de raciocínio, é que o transtorno bipolar é uma das questões centrais dele, é a questão do funcionamento dos níveis de energia do cérebro. Porque às vezes as pessoas pensam muito sobre a questão da mania, né, e aí fala, porque a pessoa delira, ela psicotiza, como vocês falaram da questão dos filmes, tudo aquilo que demonstra de uma forma muito clara e visível, mas a gente não pensa em níveis de energia, ou seja, o que são níveis de energia? Quando o cérebro, de alguma forma, ele fica um pouco mais hiperativado do que o usual, do que o esperado, e os pensamentos, por exemplo, se aceleram, a pessoa se encontra de uma forma um pouco mais impulsiva do que o habitual, a estima dela também aumenta, porque ela está se sentindo mais disposta, mais energizada, né? Então, a gente tem uma hiperatividade do cérebro quando a gente está falando de uma função de ativação, né? Então, a gente está falando de mania e hipomania. Agora, quando acontece o oposto, a gente tem uma hipoatividade cerebral, então tem uma redução nos níveis de energia, então a pessoa sente aquele desânimo, aquela falta de disposição, aquela anedonia, né, que é aquela perda de prazer nas atividades. Então a gente tem algumas alterações que acontecem em função desses níveis de energia do cérebro. Eu tenho até, inclusive, uma paciente que eu estava conversando com ela essa semana, que ela estava tentando falar para mim, eu não percebo a minha hipomania, porque eu, por exemplo, eu não gasto, Marcela, minha libido não aumenta, mas em compensação, o pensamento dela acelera, né? Ela se sente mais agitada, mais inquieta, então ela começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não termina, né? Ela entra, às vezes, em aumento de atividade direcionada, que é o que a gente fala aqui metaforicamente, que é o hiperfoco. Então, produz muito de determinada coisa durante muito tempo e depois aquilo cessa e aí ela vai para outra coisa. Então, a gente tem que olhar essas nuances, né? Desses níveis de energia cerebral, porque eu acredito que ajuda muito a gente a identificar o que está acontecendo nessas alterações, né? Não sei se para vocês também é mais ou menos nessa linha. Sim, sim, sim. E é um dos grandes, acaba que as pessoas têm estranhamento, né? Porque eu sempre falo que é como se tivesse um carro com motor fundido, né? Essa questão da hipomania, do excesso de energia. E quando a gente começa o tratamento, muitas vezes as medicações vão começar a resfriar esse cérebro, né? Diminuir, né, essa energia toda, e aí a pessoa vai falar, não, eu não tenho esse diagnóstico, olha só como é que esse remédio me deixou sem energia, olha só como é que eu não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque ela associou o estar bem com esse aceleramento que você pontuou muito bem, Mar. Exatamente isso, né? Porque não é Perfeito. só a oscilação do humor, né? Tem a oscilação da energia, essa questão do pensamento, psicomotricidade, né? Às vezes a pessoa vai ficar muito falante, pressão para fala, né? E aí as pessoas acham que bipolaridade é só essa alteração do humor, né? Hora Não. triste, hora feliz, né? Ou então até esse estigma também que eles colocam em cima de pessoas bipolares, né? Ah, meu chefe é meio bipolar, porque tem dia que tá de um jeito, tem dia que tá do outro, né? A minha mãe é meio bipolar, ela muda de opinião o tempo inteiro. Então, assim, realmente as pessoas não têm conhecimento, né? E essa que é o nosso trabalho aqui, né, meninas? É trazer mesmo informações aí para as pessoas saberem o que é o transtorno. É interessante isso que você está falando, porque, igual, por exemplo, a gente vê os quadros de bipolar tipo 2, por exemplo, que a gente tem no consultório, são pacientes que aquela hipomania, ela tem carinha de ansiedade, aquela pessoa perfeccionista, aquela pessoa que quer fazer tudo perfeito, que sofre, que tem aquela necessidade de agradar o outro, né, que fica ali com aquela coisa sempre de, não, eu tenho que ser
100%. Se eu não for 100%, não é bom. Então, por isso que a gente vê tantos bipolares, né, que são assim, que são fenômenos assim na carreira, né? Enfim, por quê? Porque nas fases de hipomania, né, ele realmente Produz ele fica muito, né? ali, produz muito, fica obstinado, né, ele fica ali orientado para um objetivo, né, aquela coisa que, né, necessidade de sono reduzida, né, o que é muito validado socialmente, né, dormir para quê? Então trabalha demais, né, workaholic. Então, assim, são coisas, né, problemas que as pessoas não entendem que a pessoa, para ter aquela funcionalidade, aquela produtividade, né, tem um custo muito alto para ela. Então, muitas vezes não é aquela pessoa que briga, que fala demais, não é aquela pessoa quietinha do seu consultório, mas que internamente, né, ela sofre pra caramba. Né? Ela sofre Exatamente. muito, né? Ela sofre para fazer as coisas, ela se cobra demais. Então, a maioria que a gente vê no consultório é assim. Não necessariamente um senso de razão aumentado, eu sou o melhor. Não, ela se cobra para ser o melhor, é diferente. Exato. É diferente. Exatamente. E aí eu acho que é legal, Pri, que você comentou uma coisa sobre essa questão da personalidade, que eu acho que uma confusão muito grande que acontece aí nos pacientes bipolares e as pessoas que não conhecem de transtorno bipolar é falar assim, ah, mas o paciente bipolar muda de personalidade o tempo todo, né? Então, assim, como a Má brincou, ah, muda de opinião toda hora, né? Um dia tá de um jeito, de um dia tá do outro. Eu acho que esses mitos que a gente vai conversar um pouquinho ainda, né? A gente tá entrando aos poucos neles, são muito importantes justamente porque a questão da personalidade, ela não é mudada pelo transtorno bipolar. A personalidade, ela é uma coisa estável e fixa que a pessoa tem na vida dela, que foi sendo delineada ao longo da vida de uma pessoa. E o transtorno de personalidade, ele vai de humor, vai perspassar por isso. Então, a questão do transtorno bipolar é a pessoa vai ter oscilações de humor nos níveis de energia, como a Má falou também, na psicomotricidade, ou seja, na questão da motricidade. Isso daí é uma coisa bem importante da gente deixar claro também, né? Na questão também do sono, eu acho que é uma coisa muito importante do estado do ciclo sono-vigília, porque os pacientes bipolares vão ter muitas perturbações de sono. Na depressão, a gente vai observar muita insônia. Em estado misto, a gente vai ver muita ativação noturna ou redução da necessidade do sono. Então, a personalidade, ela é preservada. O que acontece muitas vezes aqui, né, nos quadros, são duas coisas importantes. Primeiro que quando o paciente está dentro de um episódio de transtorno bipolar, o humor dele se altera e a energia altera, como a gente falou. Então, se ele tá num quadro de mania ou mania, ele vai fazer o que a Pri falou, vai ficar mais produtivo, vai ter mais disposição, vai trabalhar mais, vai render mais. Se ele tiver num quadro de estado puro de mania e de hipomania, né? A autoestima vai melhorar, ele vai se sentir mais confiante, mais seguro, mais criativo. Então, ele vai conseguir movimentar mais a vida dele e ter mais resultados de determinada forma. Não é uma forma linear e organizada, vocês vão ver que é bem bagunçado, apesar dessa alta produtividade. E nos períodos que a gente está falando mais mistos, a gente tem a questão da irritabilidade, do paciente ficar mais impulsivo de uma forma negativa, então mais briguento, discutir mais, arranjar mais briga, né? Ter mais impaciência e mais intolerância. Então ele vai mudar o humor, não a personalidade. Eu acho que isso é um ponto importante. E às vezes, o que os pacientes se questionam é que quando começa a tratar o transtorno, entra a medicação, eles falam que daí mudou a personalidade deles, que eles são outras pessoas. E eu falo que não mudou a personalidade. O que mudou foi a questão da forma como o paciente percebia a vida através das lentes do transtorno do humor. Então, se eu tô, né, numa fase mais ativa, então as minhas lentes vão ser diante dessa energia que eu tô sentindo naquele momento. Se eu tô mais depressivo, o mundo vai perder cor, vai ser mais negativo, vai ser mais pessimista. Então, eu enxergo assim. Então, eu não mudo a minha personalidade, eu passo de fato a ver a vida, perceber a vida da forma como ela é de fato quando eu estabilizo, né? Então a gente modifica a questão dos níveis de energia para estabilizar esses níveis de energia e a pessoa passar a viver a vida como ela é. Então eu acho que isso é um ponto também bem interessante da gente, né, trazer para o pessoal. Inclusive a terapia ajuda até muito, né, nesse processo aí, a pessoa saber quem é ela. Exato. Sem, né, tirando ali os sintomas, né? Porque ela tá tão acostumada, né, a sentir essa oscilação, né, de tudo isso que a gente está conversando aqui, que chega um momento que quando ela está estabilizada,
ela fica assim, ué, quem sou eu? Aham. O que que sobrou? Né? Então, assim, a terapia É, até ajuda nesse processo, saber o que que é sintoma, o que que é personalidade, né? E saber funcionar de uma forma, vamos colocar entre aspas, normal, assim, que é Isso. ali, que eu sempre falo que é a linha do meio, né? Que eu sempre brinco, assim, que tem a linha de cima, a linha de baixo e a linha do meio. E a gente tem que alcançar essa linha do meio. Com essas pequenas oscilações de humor que nós todos temos, porque somos seres humanos, a gente vai sentir, né? Só que nessa regulação, assim, né? Então eu sinto, me autorregulo, sinto, me autorregulo, não ficando, né, permanecendo nesses extremos, que é realmente aí o que é o patológico, né? é. Eu acho assim importante a gente comentar o seguinte, né? Porque às vezes o paciente ele ficou sintomático a vida inteira, né? Porque a gente tem que lembrar o quanto que demora para receber o diagnóstico correto. Então, na verdade, às vezes até vai conhecer a própria personalidade, digamos assim, depois se estabiliza, porque às vezes fica muito enviesado pelo sintoma. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que ela ficou a vida inteira obstinada com o trabalho. E aí, quando deprimiu, aí não conseguia mais fazer tantas coisas, enfim. Quando estabilizou, ele começou a ter mais interesse de sair com os amigos, né, de fazer coisas que ele não fazia, porque ele ficava obstinado pelo trabalho. E aí até ele e a família ficou assim meio confuso. Mas será que ele está deprimido? Ele não quer mais saber tanto do trabalho. Ele vai, chega no horário, dá um certo horário, ele já quer ir embora, ele fala que já está bom. Então, assim, acaba que a pessoa também, às vezes, na hora que a gente tira essa obstinação, ela vai ter que se redescobrir sem o sintoma, porque ela foi funcionando por muitos anos com base nos sintomas ali, né? É, vai ter que aprender a ocupar o tempo com outra coisa. Exato, exatamente. Muitas vezes a grande dificuldade nossa é porque a pessoa nos procura com bipolaridade, eu quero voltar a trabalhar, eu quero ficar produtivo. Então ela não quer fazer atividade física, ela não quer aqui prestar atenção nessa questão de higiene do sono, né? Então ela fica falando, ai, que vida chata, né? Cheia de regrinha, cheia de coisa, ela vai ter que prestar atenção na minha alimentação, não sei o que lá, por quê? Porque ela quer ficar bem, mas no funcionamento de antes. Diante. Exatamente. Né? Exatamente, Pri. Eu acho que a gente pode até trazer algumas ideias aqui desses mitos que a Má trouxe alguns, né? Sobre a questão de mudar de opinião toda hora, sobre cada dia tá de um jeito, né? A gente falou também que bipolar não é tudo igual, a gente falou que cada bipolar tem a sua bipolaridade, falamos que a medicação não muda a personalidade da pessoa, né? Também já citamos isso. Mas uma das coisas que eu acho que é bem comum ainda as pessoas pensarem é que transtorno bipolar é um problema psicológico devido à falta de autocontrole, né? Então, da pessoa não ter controle sobre ela mesma, sobre as suas capacidades, sobre seus comportamentos. E não, né? Eu acho que é muito importante a gente identificar e falar para as pessoas que é um transtorno neurobiológico, né? Que é uma alteração biológica do cérebro que leva essas alterações nos níveis de energia e faz a pessoa agir, pensar, se comportar de determinada forma em função dessas alterações biológicas. Então, um Sim. mito muito grande é achar que a pessoa ela vai controlar determinados comportamentos do transtorno bipolar. Então, tá depressiva, ela pode se controlar, ela pode buscar pensar em outra coisa, trabalhar os pensamentos dela, mudar e que de repente a depressão dela vai embora, ela não precisa de remédio, né? Então, a hipomania é a mesma coisa, ela tem que controlar as compras, é só ela parar de gastar, né? É só ela se controlar. Então, tem Sim. muito disso dessa questão de achar que é só uma questão emocional, né? Não que é uma questão neurobiológica. Isso, e de muitas vezes associar com um período difícil ali da vida, ou Isso. às vezes, né, com o ambiente, né, virar e falar assim, não, é porque meu pai e minha mãe era assim, não, porque eu tive um ambiente assim, então eu me saboto, né, enfim, não, na verdade não é bem isso, né, a gente tem que lembrar que é multifatorial e que a genética, às vezes, né, a questão da genética vai ser preponderante, no sentido ali, sua mãe e seu pai muitas vezes fizeram daquela forma, porque também tinham um diagnóstico e não tinham um tratamento. Às vezes eu percebo as pessoas estabelecendo relações simples, de causalidade ali, muito simples ali, né? E muitas vezes também acreditando, como você pontuou, Mar, que essa coisa que não é possível ter uma vida normal. Claro que é possível Isso. ter uma vida normal tendo bipolaridade. Né? As pessoas ficam com essa ideia, mas eu vou ter que, é uma doença crônica, eu vou ter que tomar medicamento para sempre. Sim, mas é uma doença que tem controle, né? Que tem controle. Então, estabilizar é a gente conseguir que a pessoa consiga fazer mais regulação emocional. E lembrando que não é só o medicamento que faz isso, é justamente a terapia especializada também para a pessoa não ter comportamentos automáticos. Porque às vezes eu percebo pessoas que fazem o tratamento medicamentoso, mas não fazem a terapia,
tendo comportamentos que vão fazer com que a doença volte. Volte. Uhum. Perfeito, perfeito. É o que É, você falou, né? São duas coisas. Eu acho que é importante o tratamento medicamentoso e o psicológico. Um não vai anular o outro, né, Pri? Então, eu não. acho que assim, também a gente pensar que só com terapia resolve, não resolve. É, Só a terapia é, sozinha ela não resolve, porque é um transtorno neurobiológico. Então, não dá para vocês abandonarem o tratamento medicamentoso para fazer só terapia, achando que a terapia vai dar conta, porque não vai dar. É é, importante que a gente faça os dois tratamentos em conjunto, né? Então, os dois vão é. ajudar. E uma Uhum. coisa assim, não é falta de Deus, né, Pri? Não, Né, não é Má? falta de Não é Deus, falta de não. Deus, não é questão religiosa, transtorno bipolar. Eu acho que muitos pacientes bipolares escutam isso, infelizmente, ainda, né? Então, você precisa rezar mais, você precisa buscar Nossa. fazer Não. algum trabalho, Sério, né? nossa. Alguma coisa assim pra você. Não é, gente, não é. É uma Gente, questão se séria. até o padre, né, Fábio de Mello deprimiu, vai falar que Isso, é falta de Exato, Deus. exato, Ele é a pessoa que tá mais exatamente. com Deus, o tempo todo com Deus. Isso daí exatamente. é uma coisa, é frases que a gente não deve falar para uma Então, pessoa que está em sofrimento, né, gente? Isso uhum, daí é muito É, insensível, é indelicado. Só quem nunca sim, sentiu, né, passou por isso, ou tem alguém na família com casos, né, de depressão e bipolaridade que fala uma sim. coisa dessa. Ah, é falta de Deus, é falta do que fazer, vai lavar uma pia de louça suja. Porque isso isso. daí, gente, eu não É, gosto nem de entrar Absurdo. nesse assunto porque eu começo a Ficar ficar nervosa. nervosa. Eu fico nervosa. E uma coisa que eu tô lembrando aqui que é muito mito, meninas, é porque assim, a gente vive falando dessa questão da importância da alimentação, da atividade física, da rotina. Então, direto eu vejo, às vezes, alguns pacientes cometendo o equívoco de, olha, melhorei, tô bem. Posso parar as medicações? Vou continuar fazendo atividade física, continuar me alimentando bem e tal. Posso parar os medicamentos? Falei, ó, você está cutucando onça com vara curta. O time que está ganhando não se mexe. Então, eu ainda percebo muitas pessoas errando nesse sentido. Ficaram bem, aí começam a tirar o tratamento, né? Começam a tirar a parte medicamentosa ali, achando que pronto, agora eu tenho controle. E não é bem assim, né, gente? Não. E muitas pessoas acham que tira o medicamento, que imediatamente também já vai oscilar, né? Tem pessoas Não. que podem ficar ali um tempo sem a medicação, mas que a gente já viu esse filme Isso. antes, né? Eu sempre falo com meus pacientes, falo assim, gente, a gente não pode obrigar ninguém a se tratar, ninguém. É, O tratamento é é, para quem quer e é, concorda e está disposto. Mas sim, as regras do jogo são essas. Eu falo as regras do é, jogo. E aí eu falo, é, você joga conforme as regras ou então você inventa o jogo que você quiser. Mas as consequências é, virão e você tem que lidar com as consequências. Você escolhe as consequências que você quer é. lidar. A Aquilo conta ali chega, né, gente? A chega. conta chega, a fatura do cartão chega, Chega. né? E eu acho que é muito por conta daquele mito ainda, né? De que medicamento é sinal de fraqueza, que eu dou conta, que isso depende de força de vontade, né? Então, que eu posso tirar os medicamentos, que se eu ficar disciplinada agora aqui, tudo vai dar certo. E não é bem assim, né, gente? Não é. Exatamente, exatamente isso. Eu acho que outro mito bem interessante aí que falam do transtorno bipolar é que ele vai embora com o tempo, né? Que você não precisa fazer nada, que com o tempo é só você deixar que vai envelhecendo e que o transtorno bipolar vai embora, né? Isso é um mito, Ah, assim, absurdo, porque é uma sim, doença que, inclusive, com o tempo pode piorar. Né? é, Porque você pode predispor a ter mais episódios É, com o que a gente chama de sim, ciclagem rápida, ou seja, com um ciclo muito mais rápido com relação aos episódios do que deveria ser. Então, o quadro pode se agravar com o tempo, ao invés de melhorar, né? Então, é bem ao sim, contrário, a gente tem que tomar muito cuidado. E é o que a Má falou, às vezes você para o medicamento e o episódio não vem na hora, né? Não vem assim de repente. é, Às vezes você fica até que bem por um período, mas a conta vai chegar. a Então, conta vai vir o vai episódio chegar. depressivo, vai vir o episódio maníaco, hipomaníaco, vai acontecer isso. E é um transtorno, gente, que não afeta só adulto. Então, muita gente pensa que só adulto tem transtorno bipolar. Tem muito adolescente aí com transtorno bipolar, muita Sim, criança, muito idoso. Então, a gente não tem idade. Transtorno bipolar pode começar na infância, inclusive, né, gente? é, Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente dizer, porque quantas crianças hoje não estão sendo diagnosticadas com TDAH quando já é um transtorno sim, bipolar precoce? exato, exato. transtorno de conduta, né? TDAH. Conduta. Ansiedade, né? Aquela criança, às vezes, ali com aquele terror noturno, aquela criança, às vezes, que bate demais nos coleguinhas, né? Enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado e é aquela coisa, se tem pessoas com transtorno bipolar na família, né? Você vai levar essa criança, já acionar o alerta vermelho ali, Isso, né? Né? Isso exatamente. mesmo.
Exatamente, Pri. E outro mito que eu acho que é interessante também, a Pri trouxe alguns, a Má também trouxe outros, mas é que paciente bipolar não consegue ter relacionamento duradouro. Eu Ó, acho que isso é um mito é, bem importante de trazer, porque uma coisa que eu escuto muito na minha caixinha de perguntas é que todo paciente bipolar trai. Gente, isso é uma generalização tão pesada e tão absurda. é, Eu ainda brinco com eles. Eu falei, gente, coitado do meu marido, porque se todo bipolar traísse, ele tava perdidão. Eu falo pra ele dá risada, porque, gente, não existe isso. Quando a gente tá falando sobre sim. a hipersexualidade, que é uma questão que acontece na sintomatologia do transtorno bipolar, significa que necessariamente por causa da bipolaridade a pessoa vai entrar num processo de traição. Isso vai englobar outras coisas que são importantes, como a forma como a qual a pessoa vê a vida, os conceitos que ela tem de certo e de errado, o que pode e o que não pode ser feito, o que é bom, o que não é bom. Engloba muitas coisas para uma pessoa levar a ter um determinado comportamento. Então a gente não pode atribuir tudo ao transtorno bipolar, né? Não Sim, sei o que vocês sim. acham disso. Não, concordo plenamente. Inclusive, na clínica, o que eu mais tenho de experiência é casamentos muito bem-sucedidos, né, que tem na clínica, e muitos casos de dependência emocional. Então, aquela pessoa bipolar que tem a bipolaridade, que tem o dedo podre, que nos momentos de impulsividade, por uma certa carência, insegurança, se envolve com pessoas que não têm nada a ver com ela. Né? Então, assim, a gente não vê tanto essa coisa que as pessoas ficam vendo na internet falando de traição. O que a gente vê mais é pessoas, às vezes, em relacionamentos totalmente disfuncionais, né? Às vezes tendo casos também de ciúme, né? Um ciúme ali, às vezes, ali exagerado, e aí que muitas vezes acaba que ela até tem um diagnóstico de border, digamos assim, mas Isso. não traição, não traição. Então, assim, olha como é que esse mito aí não faz sentido nenhum. Eu acho assim que a pessoa, ela tem bipolaridade, você não tem que ficar preocupada com isso. Ai, vai me trair, não. Você tem que ficar preocupada se ela faz o tratamento. Se ela faz o tratamento, né, e é uma pessoa bacana, tem uma personalidade legal, vai em frente, Uhum. né? Ela faz o tratamento e isso é o mais importante. Ela te trata bem, o relacionamento é bom, excelente, Tem bons excelente. valores, né, Pri? Tem bons valores, né? Vocês percebem que vocês têm ali. Porque eu costumo dizer, eu brinco com os pacientes, que os opostos só se distraem, tá? Quanto mais a pessoa a gente perceber ali questão, né, de ter valores parecidos, de ter necessidades diferentes. Ah, eu gosto de esporte, ele também. Ah, eu gosto de dormir cedo, ele também. Mais chance de dar certo. Mais chance de dar certo. Inclusive relacionamentos longos, duradouros e que são Sim, saudáveis, né? Eles são até neuroprotetores, né? Porque são. pro bipolar viver num ambiente estressor, né, é pior, piora muito, né, o quadro dele. Sim, Então, quando você tá num sim, relacionamento tranquilo, um relacionamento como deve ser, né, e não cada dia com uma pessoa, essa inconstância de relações, isso que a Pri falou de dedo podre, sim. porque isso aí também pode prejudicar ainda mais o quadro. É engraçado, porque, igual, por exemplo, na clínica, eu tenho muita experiência de esposas, maridos extremamente ativos no tratamento, que justamente essa questão de ter um relacionamento validante, um ambiente validante, segurou muito a pessoa e ajuda muito a pessoa no tratamento, né? Exatamente. É, Eu acho que uma coisa que a Pri também falou, que é curioso, lembra que a gente estava comentando que transtorno bipolar é uma doença predominantemente depressiva. Então, quando a pessoa está num episódio depressivo, o que que acontece com a estima dela? Cai. Então, ela tem uma visão de si mesma totalmente prejudicada. E o que que acaba acontecendo com a maioria dos pacientes bipolares quando estão nessa fase? Se envolvem em relacionamentos não funcionais. Porque exato. são pessoas, como a Pri falou, se tornam mais dependentes, É, mais inseguras, mais medrosas. E aí vão entrar em relações que não são saudáveis. Então não vai ser ele o causador de uma traição, de alguma coisa do não. tipo. Eles vão ser, na verdade, as figuras que vão estar sofrendo com um relacionamento disfuncional, porque não vão estar conseguindo ali se colocar, se É, enxergar de uma forma positiva. Então, a gente vai ver muito disso acontecendo também, né? sim, sim, às vezes a gente tem que fazer todo um trabalho ali de De autoestima com o autoestima. paciente, no sentido ali de, olha, você merece mais, olha, será que esse relacionamento realmente está sendo bom para você? Porque às vezes a pessoa está com a medicação direitinho, com os hábitos, tudo certinho, alimentação, fazendo atividade física, mas é aquele relacionamento conturbado, invalidante, que a pessoa não sabe o que esperar, que todo dia tem briga e que acaba fazendo com que a pessoa oscile. Auxílio. Exatamente, exatamente, Pri.
Eu observo bastante isso também. E outro mito que eu acho que é curioso aqui, listei alguns pra gente do que o pessoal foi trazendo, é que pacientes bipolares não podem ser bem-sucedidos em suas carreiras, Nossa. né? Nas profissões. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas eu sou bipolar, eu posso ser psicólogo, eu posso ser psiquiatra, né? Eu posso ser médico, eu posso ser isso. Pode ser qualquer coisa, né, gente? Desde que você faça o seu tratamento corretamente, que você siga as diretrizes que são passadas pelos profissionais que te acompanham, você estabilize. Qualquer profissão é profissão, né? Bipolar não tem como essa de não vou poder exercer uma profissão ou não vou ser bem sucedido. Não existe isso. É uma pessoa que vai ter uma vida normal como qualquer um se fizer o tratamento direitinho, né? Isso. O que às vezes acontece, né, gente, que eu acho que é importante a gente falar, é que, por exemplo, vamos supor, se a pessoa é médica, né, é interessante que ela não fique tendo vários plantões noturnos. Então, por exemplo, né, eu tenho profissionais da área da saúde que eu sempre oriento, falo, olha, vamos começar a espaçar, se tiver que fazer de todo jeito, vamos tentar um plantão por mês, algo nesse sentido, e tem todo um manejo de estresse, né? Uma questão comportamental que a gente prepara antes e depois do plantão para a pessoa fazer. Então, é questão de equilíbrio também, né? Nesse sentido, né? Da pessoa ajustar o que ela quer fazer também, respeitando esses limites, né? Isso. E tem muita gente, né, gente, falando, né, abrindo o quadro mesmo, né, falando que bipolar, que é famoso, né? A Rita Lee, tem várias cantoras, né, atores, atrizes que abriram mesmo, né, para o público que tem o transtorno bipolar. Então, é super possível ser bem-sucedido. E existem várias pessoas que também preferem não abrir, né, que são bipolares, mas não contam para ninguém. E que estão, né, em franco sucesso aí, carreira, né, dando super certo. Sim. Exato, exatamente. Esse negócio que a Pri falou do trabalho noturno é realmente importante, né, gente? Porque assim, não é que não possa executar o trabalho, pode. Mas por que que não pode à noite? Porque a gente precisa preservar o ciclo circadiano, porque o ciclo circadiano está diretamente vinculado à nossa estabilidade. Então, pra gente é muito importante dormir bem e num período de sono adequado, que é o período da noite. Então, médico plantonista, às vezes outros profissionais que trabalham em terceiro turno, né, em fábricas e tudo mais, vigias, isso. Não é adequado esse tipo de horário de trabalho porque vai instabilizar. Então, o ideal seria você ir se organizando até encontrar um trabalho que seja durante o dia, horário comercial, para você dormir bem à noite, né? E preservar o sono. Isso, exatamente isso. Quando alguém chega no consultório falando que é noturno, né, meninas? Ah, não, gente, eu fico acordada mais de noite porque eu sou noturno. Aí eu falo, opa, não vem não, não vem não, porque quando a sua casa tá escura à noite e você levanta pra fazer xixi, você tem que acender a luz sim ou não? Porque se você fosse noturno, você enxergaria no escuro. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Tipo assim, pra parar, né, vampirinho? Aqui não é saga crepúsculo, não existe não, exatamente. Mas isso é um mito bem grande, né, gente? De pessoas dizerem que são noturnas. Não existe cronotipo noturno. Eu acho que isso é uma coisa pra gente esclarecer aqui. Não existe cronotipo noturno. Então, assim, se você se acha noturno é porque tem alguma coisa errada acontecendo. A gente tem que investigar transtorno bipolar, porque como tem essa inversão do ciclo circadiano, a maioria dos bipolares, eles postergam o dia, né? Então, o que acaba acontecendo? Final da tarde começa a aumentar a energia, a disposição, a vontade. Aí quer trabalhar, quer estudar, quer ver televisão, quer ficar na internet, quer arrumar a casa. Quer compensar o que não conseguiu fazer durante o dia. Exatamente. Então, quer fazer tudo isso no período do final da tarde para o começo e final da noite. E aí, no dia seguinte, o que acaba acontecendo? Um atraso da fase do sono. O paciente vai acordar tarde, vai acordar 11 horas da manhã, meio-dia, né? E aí vai perder todo aquele período porque ele vai se sentir exausto no período da manhã. Então, ele vai trocar a fase do sono. Então, isso é errado. Isso é um sinal muito grande de transtorno bipolar. A gente tem que ficar de olho. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante também a gente falar é o seguinte, gente, porque assim, questão de ritmo biológico, para todo mundo é igual, todo mundo tem que dormir na janela de tempo correta. Então, repara só, você quando dorme, por exemplo, se eu dormir mal, se eu dormir pouco, no outro dia eu vou ficar mais irritada, eu vou ter uma tendência a buscar mais carboidrato, eu não vou render no treino, o dia vai passar arrastado, eu vou ficar mais distraída. Então, assim, para quem não tem bipolaridade já é assim,
para quem tem realmente bipolaridade é muito pior. A pessoa vai sentir muito mais as consequências disso, né? Entende? Então não adianta você virar para mim e falar assim: ah, mas fulano faz isso e fica bem. Problema dele. E ele também tem que ver como é que vai ser o envelhecimento dele, porque isso também vai ter um custo. Não necessariamente ela vai ter questões de bipolaridade, mas vai ter doenças inflamatórias, vai ficar mais suscetível a cardiopatias, um monte de coisa, né? Mas Então, assim, não justifica com o erro do outro, né? e essas pessoas que falam que ficam bem é porque elas já estão tão acostumadas a viver Sim, naquela rotina ali que elas não sabem o que é ficar bem. Porque se elas é, Exatamente. dormissem uma noite muito bem, é, elas saberiam o que é ficar bem. Mas elas já estão exato. acostumadas, elas não têm parâmetro. Não tem Elas estão a vida inteira parâmetro. dormindo pouco. Tem gente que Ah, fala para isso mim comigo, ó, eu funciona durmo assim, seis, né? Para mim funciona assim, eu tá durmo tudo bem, nunca tive 6 horas. problema. Eu só preciso 6 horas de sono. Pra mim é suficiente. Fala, aham, Hum, é sim. É sim. boa Deixa eu fazer uma sorte. bateria de exame de atenção, concentração, Sedentação, memória, tudo. Deixa eu ver se tudo. tá tudo Pra gente ver se tá funcionando mesmo. funcionando. Exatamente. Sabe um mito também, meninas, que eu lembrei agora que é muito importante a gente comentar, de que a mulher que tem bipolaridade não pode engravidar. Isso é um mito gigantesco, tá? Inclusive, a gente sabe que existem medicações seguras para a gente, né, para a mulher usar durante a gravidez, né? Isso. Muitas vezes o período, as pessoas ficam com muito período, né, com muito medo, perdão, da período ali da maternidade, da gestação, mas é neuroprotetor o período, né? Inclusive, se estiver fazendo o tratamento direitinho, né, com as medicações ajustadas, né, o aumento que tem ali de estrogênio, né, dos hormônios ali da gravidez, protegem muitas vezes essas mulheres. Então, a maioria das mulheres que eu acompanho, que têm bipolaridade grávidas, super tranquilo e também mantendo as medicações, o pós-parto também, com a rede de apoio, costuma dar tudo certo, gente. Então, assim, é uma verdadeira falácia esse negócio de falar que, então eu tenho bipolaridade, eu não posso ter filho, eu não posso gestar. Pode sim, né? E eles se preocupam também com o filho, né, Pri? Tipo, se É, eu tenho bipolar, Eu meu ia filho vai ter falar isso. bipolaridade não também. Tudo vai necessariamente. depender desse ambiente que esse filho vai crescer, né? A mesma coisa de É, você pegar uma caixa, né? Escrito cuidado frágil. Não quer dizer que você vai é. pegar essa caixa que vai quebrar o que tá lá dentro, necessariamente. Tipo, se você Uhum, tiver cuidado com essa caixa, o que tá lá dentro não vai ser quebrado. É a mesma coisa com a exato. criação dos filhos, né? Então, assim, ter a genética não é uma, né, Não é uma uma sentença, né? condenação, não é. É, Se na família tem a genética, a gente tem que tomar cuidado. Então, cuidando dessa rotina que a gente está falando, que é tão importante, cuidar do sono, da sim, atividade física, da alimentação, né? sim. Ter essas rotinas muito bem definidas, viver num ambiente acolhedor, validante. Tudo Isso. isso faz com que a gente Cuidar cresça, desde mas pequenininho da questão da higiene do sono, né? Então, né, de tomar cuidado ali, exposição a telas, atividade física, alimentação correta desde pequeno. Então, essa criança não necessariamente vai ser um adulto ali que vai, né, vai ter a questão da bipolaridade. Mas e se for também, né? Qual é a questão? A gente vai É, levar para um acompanhamento isso, desde cedo, porque a isso. pessoa já está acostumada com os sintomas, então ela vai conseguir identificar perceber, se tem alguma né? coisa errada acontecendo ali. Olha, tem alguma coisa diferente aqui, É, o humor está um pouquinho mais alterado, é uma criança que está um pouco mais agitada. Na dúvida, o que que a gente faz? A gente leva no colega ali Isso. profissional, né? O isso, psiquiatra, o psicólogo faz uma avaliação. Se tiver, vai tratar desde o início e vai dar tudo certo. isso. Então, Exato, assim, não vai não é um ser. problema, Isso. né? Perfeito, perfeito, perfeito. Porque é aquela coisa, ela não vai ter a experiência, muitas vezes, que os pais tiveram de receber diagnóstico errado e, portanto, tratamento errado. Isso, Então, a doença vai ser muito mais fácil de ser de tratada. tratada. Nossa, Exatamente, justamente porque os que vieram antes já fizeram esse caminho para ela, para ela. né? Exato, exato. Então, assim, nem ela ter bipolaridade vai ser um problema, porque vai ser mais tranquilo de tratar. Exatamente, exatamente, concordo com você, Pri. Eu acho que são pontos importantes, né, gente, da gente pensar, porque senão a gente fica com tanto receio, eu não vou ter filho porque meu filho pode ser bipolar, eu não quero meu É, filho bipolar, gente, não pensem por aí, porque gente, senão vocês vão deixar de viver, de ter uma experiência boa, que muitas mulheres têm o sonho da maternidade, então tem que sim. viver esse sonho se tem o sonho, então não deixe que isso seja um empecilho, porque tem tratamento, então se a gente trata ainda mais desde o início, a coisa se resolve rapidinho, né? É, eu acho que mais importante do que ficar, eu acho que temos que pensar na preocupação produtiva. A preocupação realmente produtiva é você saber se o parceiro que você está escolhendo realmente quer entrar nessa jornada de ter filho. Porque a gente Uhum. sabe o quanto que é difícil, né, ter filho, né, o quanto que É. exige da mulher. Então, assim, deixe de você ficar preocupada, meu filho vai ter bipolaridade? Não, se preocupe
de certificar que você está com um bom parceiro nesse sentido, converse com ele sobre o que significa para ele ter um filho, o que ele considera de criação, enfim, para você saber se você está com uma pessoa bacana para ter essa criança. Exatamente. E se a gente for pensar nessas possibilidades também, né, gente, elas são infinitas. Imagina, não vou ter filho porque pode ser que ele tenha bipolaridade, pode ser que ele tenha várias coisas, pode ser que aconteça várias coisas, imagina. E a gente Sim. não vai viver, nem nós mesmos, né? Vamos ficar só em casa embrulhado num plástico bolha, que aí a gente não corre Não nenhum acontece risco lá nada. fora. Sim, sim. E é interessante, agora eu estou lembrando aqui, olha quanto mito que tem, né? As pessoas falam, porque ter bipolaridade é ter uma vida chata, uma vida regrada. Gente, qualquer um que queira envelhecer bem tem que fazer o que uma pessoa que tem bipolaridade precisa fazer. Né? Então, assim, não, assim, a gente tem que lembrar, né, que disciplina muitas vezes é liberdade, é você envelhecer com qualidade de vida, porque às vezes eu fico vendo que umas pessoas consideram viver bem, às vezes está numa gaiola dourada, trabalhando para pagar os luxos, não pode parar de trabalhar, não faz nada, não viaja, não vê ninguém, né? Às vezes não tem relacionamentos ali saudáveis. Isso é viver bem, né? Não ter regra, cada dia tá vivendo de um jeito, né? Então, assim, você saber, né, o que te espera no dia seguinte, você se programar nesse sentido. Gente, isso é viver bem, né? É prolongar a sua qualidade de vida. Então, eu não consigo entender quando as pessoas falam, porque agora minha vida, depois que eu tive o diagnóstico de bipolaridade, eu sei que é difícil, né? Que a maioria dos medicamentos tem efeitos colaterais, né? Não é fácil. Muitas vezes a doença está cronificada, mas, gente, né? Tem solução, né? Tem como a gente buscar esse controle. Né? Então, se você aprender a ver, a questão toda é que muitas vezes as pessoas não têm paciência, né, de fazer o processo para perceber os benefícios dessa vida regrada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, estão acostumadas a ficar na Sim. confusão, né, Pri? Que aí não sabe. Eu falo isso com os pacientes, falo assim, você pode duvidar de tudo que eu tô falando, mas experimenta. Porque quando a gente vê o resultado, a gente tem maior motivação para continuar. Exato. Se a gente não testa, como é que eu vou querer fazer algo diferente se eu não testei, né, o benefício daquilo? Eu amo ter rotina, né? Você abre meu Instagram, todo dia eu faço a mesma coisa. Aquela música, todo dia ela faz, tudo sempre igual. Sou eu, gente. E é maravilhoso. É maravilhoso. É verdade. Eu não gasto tempo programando nada, eu só faço automaticamente, porque já é uma rotina. E é isso que é o hábito, né? A gente automatizar os comportamentos para não ficar tomando decisões o tempo inteiro, pensando o tempo inteiro, porque isso é muito cansativo, isso gasta muita energia do cérebro. Então a rotina ajuda também nesse quesito, né? E até a questão da terapia, eu acho também, porque as pessoas entendem errado motivação, né? Muitas vezes a motivação é motivo para algo, né? Eu não estou animada, eu não estou feliz, eu não gosto disso, né? Mas eu percebo o benefício disso para mim. Aí depois que eu perceber o benefício, eu vou ficar motivada. Isso, é isso. Né? A gente tem que ter um porquê, né, Pri? A gente não faz. O cérebro não vai gastar energia à toa. Né? Nosso cérebro é muito primitivo, lá da época lá, né, dos caçadores e coletores, onde a gente tinha que poupar energia ao máximo que a gente pudesse mesmo para sobrevivência. E a gente trouxe esse traço, né, com a gente, né? A gente foi evoluiu, mas ainda trouxe esse traço de querer, né, poupar energia a todo custo. Então a gente precisa de um motivo muito claro para a gente conseguir fazer alguma coisa. E essa que é a motivação. Então eu faço atividade física para quê? Eu faço atividade física porque eu vou ter bem-estar, porque eu vou ficar mais concentrado, eu vou dormir melhor, eu vou cuidar da minha saúde. Prazo, né, também, né? Então eu tenho que ter esses motivos para eu agir, porque se eu não tiver algo bem definido, eu não vou fazer nada à toa. Eu não vou fazer nada que eu não vejo sentido em fazer. Por isso que a gente tem que ter um porquê muito claro. Sim. Eu acho que a questão central aqui, né, gente, de tudo que vocês estão falando é que transtorno bipolar não é sentença de morte, né? Ou seja, a vida acabou porque eu tenho transtorno bipolar e agora eu tenho que mudar tudo de uma forma ruim. A gente não precisa ir longe. Pensa numa pessoa que é sedentária, que come mal, que leva uma vida desregrada com sono, uma série de coisas. A conta dessa pessoa chega mesmo ela não sendo bipolar, né? Então ela vai sofrer consequências dessa vida, mesmo não sendo bipolar. O que a questão do transtorno bipolar traz pra gente é a gente viver uma vida com mais qualidade. Então, se as pessoas que não têm transtorno bipolar vivessem uma vida de qualidade de acordo com o que o bipolar precisa viver, todos nós viveríamos melhor. Exato. Todos nós. É o que a Má falou, eu fazer todo dia tudo igual é saudável. Eu preciso acordar cedo, dormir cedo, me alimentar adequadamente, fazer atividade física. Isso é preceito para qualquer pessoa que quer ter uma boa qualidade de vida. Isso não é só para bipolar, é para qualquer pessoa. Para gente que é bipolar é mais importante. Mas para quem não tem transtorno bipolar, é importante tanto quanto. Tudo é uma escolha de estilo de vida que a gente quer adotar.
Então, se eu E quero adotar um estilo de vida disfuncional, eu vou ter consequências disso também, eu né? acho que até filosoficamente falando, gente, felicidade não é algo constante. Então a gente também tem que aprender a funcionar sem ter prazer, sem estar, né? Porque aquilo ali é importante, porque aquilo ali faz sentido para mim, para a gente diminuir a ansiedade de desempenho, para a gente não, né, ficar realmente numa vida de adulto, né? Porque a gente não faz Uhum. só o que gosta, né? A Má fala muito isso, Perfeitamente. né? A gente não faz só o que gosta, né? A vida não é um pudim, né? 80% do tempo ralação, 20% do tempo ali você se divertindo, né? Enfim, fazendo as coisas, É né? Que você isso. gosta. Exatamente, exatamente. E, bom, queria aproveitar, assim, esses nossos últimos minutinhos para ler o que a gente debateu num resuminho bem breve, os mitos que a gente passou. Eu vou ler aqui por cima para o Ah, pessoal ver o quanto de mito que a gente passou hoje. E enquanto eu vou lendo, se vocês tiverem perguntas para fazer para a gente, vocês podem ir mandando as perguntinhas, que a gente vai responder nesses últimos 5 minutinhos as dúvidas, as perguntas de vocês. Então, que mitos que nós falamos aqui? Primeiro, que transtorno bipolar muda de opinião toda hora. Então, isso é um mito super grande. Todo bipolar trai. Outro mito. Medicamento não pode ser parado quando estabiliza. Isso é um mito de poder parar. É só uma alteração de humor. A gente viu que é muito mais do que alteração de humor. Só tem um tipo de bipolaridade, ou seja, bipolar é tudo igual. Falamos que existem outros tipos de transtorno bipolar e a complexidade que é cada sim. bipolaridade. Bipolar não pode ter uma vida normal, pode sim, falamos sobre isso. É um problema psicológico devido à falta de controle, debatemos isso também. É falta de Deus, se resolve só com terapia, só afeta adultos, vai embora com o tempo, não conseguem ter relacionamentos duradouros, não podem ser bem-sucedidos em suas carreiras e a medicação muda a personalidade da pessoa. Então, foram algumas das coisas que a gente foi debatendo ao longo da live aqui e quebrando esses mitos, né? A gente foi quebrando um pouquinho o que que é isso, tá bem? Então vamos ver se o pessoal foi deixando pergunta. Eu vou ler para vocês, meninas, a gente vai respondendo juntas. Pediram para a gente gravar a live, ela vai ficar gravada, então já vou deixar aqui para vocês, que vai ficar no Instagram tanto da Pri, da Má, quanto o meu. A gente vai compartilhar aqui, nós três, tá? E aí a Marina tá perguntando se é possível sair de um episódio de hipomania só com psicoterapia ou precisa rever a medicação. Vocês querem responder? Tem que provavelmente rever aí a medicação, porque a gente tem que lembrar que a hipomania ela nunca vem sozinha os sintomas. Junto com isso vem uma necessidade de sono às vezes ali reduzida, uma certa inquietação física ou mental, né? Então, assim, tem estratégias comportamentais que a gente pode utilizar nessas fases para reduzir os danos? Tem. Ou se tem, tá? Só que a gente vai precisar provavelmente acionar o médico. Isso, perfeito. Então, gente, hipomania não sai só com psicoterapia. O que a gente faz no processo de psicoterapia é ajudar a manejar o sintoma, ou seja, não deixar que ele fique muito maior do que realmente ele já está. A pessoa Isso. criar conscientização do que está acontecendo e, aos poucos, através dessa conscientização, manejar minimamente aquilo lá para não deixar aquilo crescer dentro do que é possível. Ou seja, a terapia ela não vai resolver, quem vai resolver é o medicamento. Isso é uma coisa importante, o que a Pri falou, tá? Mesmo com a medicação, é possível que eu tenha alguma oscilação de humor? Quer responder essa, Má? Sim, é possível, como eu falei, né? Oscilações de humor, elas acontecem com qualquer ser humano, não só com o bipolar. Quando a pessoa faz tratamento medicamentoso, a tendência é que essas oscilações fiquem cada vez menores, né? Aquilo que eu expliquei, que não fique nos extremos, nem tanto na hipomania, mania, nem tanto na depressão, né? Mas que essas oscilações, elas acontecem normalmente. E a gente precisa aprender a regular, né? Tem alguns comportamentos que eu falo, sempre brinco com meus pacientes também, que são comida para depressão e comida para hipomania. Então a gente tem que saber, né, ação oposta, né, ativação comportamental, cuidar do sono, como a Pri falou, a gente tem que saber qual comportamento ajuda, né, para também atuar aí nessas questões, mas é comum sim ter pequenas oscilações, pequenas. Se for grande, mais tem que rever a medicação. Aí, ó, isso é importante que a Má falou, hein, gente? É. Pequenas oscilações é alguma dificuldade mínima que você está tendo com alguma questão aí. Mas em grande parte das vezes, quando isso acontece também, é o que a Má frisou, é por conta de
falta de regulação emocional. Então, uma dificuldade da pessoa de lidar com alguma questão ambiental que está acontecendo ao redor dela e faz com que ela instabilize levemente. Então, é importante que vocês façam terapia para aprender regulação emocional, para aprender estratégias de tolerância ao mal-estar, estresse, tudo isso para que vocês evitem essas oscilações menores. Então, isso é importante também, tá? Acho até legal comentar que as pessoas às vezes não têm conhecimento, né, Mar, que a TCC, na verdade, a gente hoje fala de terapias contextuais, né? Então, por exemplo, a TCC é que tem mais, né, evidência para o transtorno bipolar. E a gente, né, na questão da TCC, a gente utiliza a ACT, né, utiliza, por exemplo, a DBT para regulação emocional. Então, assim, a gente vai usar o guarda-chuva da TCC. Né? Hoje a gente fala de terapias contextuais, ali, de prática baseada em evidências. Né? Então, a gente vai somando ali, né, as terapias, né, para as funções que as meninas acabaram de citar. Isso, perfeito, Pri. Tem uma moça que comentou aqui que conhece um paciente bipolar tipo 2 que tem medo de perder a produtividade com a medicação. Eu acho que é uma coisa importante da gente esclarecer aqui é que o excesso de produtividade é sintoma da hipomania. Então a pessoa ela tá em excesso. Isso realmente vai deixar de acontecer, porque não é saudável. Isso gera prejuízos, inclusive cognitivos para a pessoa. Problemas na atenção, problemas na memória, uma série de coisas que são super importantes e que a gente tem que deixar claro aqui. Agora, ele não vai deixar de ter produtividade, ou seja, de trabalhar, de conseguir fazer as coisas, de ter bom desempenho, isso não. O que vai acontecer é esse excesso que não vai existir mais, porque não pode existir. Isso não é saudável, né? Exatamente. As pessoas, elas têm uma mania agora de colocar como único pilar de sustentação o trabalho. O trabalho me sustenta, né? Então, eu tenho que ser produtivo. Quando, na verdade, a gente vai ter que fazer todo um trabalho de reestruturação cognitiva, principalmente se tem bipolaridade, porque a vida é mais do que o trabalho, gente. A vida é as suas relações, é qualidade de vida, tempo para fazer atividade física, é mais do que isso, uma espiritualidade, você ter tempo para outras coisas e olhar para outras coisas também, porque senão se tira esse trabalho, você perde tudo, você fica sem chão. E aí? Exatamente, né? Exatamente. Tá certo. E aí perguntaram se a bipolaridade afeta homens também. Afeta gente normal, assim como mulher, nas mesmas proporções, assim, tanto quanto, né? A questão toda é que a mulher busca mais o tratamento do que o homem. Isso é verdade. A gente busca pra tudo, né, Pri? Qualquer coisa em saúde, eu acho que a mulher dá um passinho na frente, o homem dá um passinho atrás. Sim, exato. Mas isso até por causa dos estigmas também, né? Porque homem não chora, homem tem que ser forte, homem. Então, eles acabam realmente evitando procurar ajuda. Se eu tomo o medicamento, mas o meu diagnóstico tá errado e não sou TAB, a medicação está me mudando? E aí? Então, a medicação pode estar fazendo com que você não tenha resultado, né? Porque você está com o diagnóstico errado. Exatamente. Você só não vai ter resultado nenhum. Não vai te mudar, né? Com o tempo, a medicação precisa ser mudada ou posso manter o mesmo remédio para o resto da vida? Pode ser mudado, mas tem aquela coisa também que muitas vezes a gente vê que o time que está ganhando não se mexe. Né? Pode acontecer da gente perceber com o tempo, vamos tentar tirar essa medicação aqui para ver como é que fica? Pode, né? Mas a gente tem que pensar sempre na questão, como eu estou com esse medicamento? Estou bem com ele? Então não vamos mexer. Exatamente. Se o medicamento estabilizou você e você está estável com esse medicamento, então não precisa mexer no medicamento. Não precisa mexer. É o mesmo medicamento que vai permanecer ao longo da tua vida. Se o medicamento não está sendo suficiente por algum motivo, por uma questão de dosagem, de combinação, seja o que for, aí o médico vai mexer até estabilizar você e ficar com o medicamento que vai te estabilizar. Um médico me disse que não recomendaria eu dirigir por conta do lítio. Isso procede? Gente, desconheço. Eu também nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi falar isso. O lítio não altera a senso-percepção da pessoa, nada disso. Então, assim, desconheço isso. O que pode acontecer com o lítio se a pessoa, às vezes, ali ainda estiver no início da medicação, às vezes ali uma visão embaçada, né, ou algum caso ali de intoxicação, talvez dá algum problema nesse sentido, questão da visão. Mas que o lítio impossibilitaria a pessoa de dirigir, não. Que eu saiba também. O tremor também no início, né? Mas mesmo assim. Mas isso tudo é mais. Não é indicativo, né? Não.
é tudo manejável com hidratação. Muitas vezes tem outros Muita medicamentos água, que a né? gente utiliza, né? Se a hidratação não for suficiente, né? Tem medicamentos que a gente utiliza para o tremor, né? Então, assim, a questão a gente vê esse ganho total da medicação, né? Que a gente quer que a pessoa tenha funcionalidade, que ela não deixe de É, fazer nada na vida dela. Então, a gente só vai mexer na medicação nesse caso, né? isso. Se a gente está vendo que está causando prejuízo. Então, a pessoa, sei lá, é uma cirurgiana e tal, tem que fazer ali movimentos mais finos, está tremendo demais, aí a gente vai pensar numa Isso. combinação de medicamentos que ela não tenha esse prejuízo, né? Porque a ideia é a pessoa fazer o tratamento medicamentoso, estabilizar e ter funcionalidade. É isso. Exatamente. Perfeito, Pri. É. Má, tem uma aqui que eu acho que é interessante, ó. Faço TCC, mas gostaria de conhecer um pouco sobre a psicanálise. Meu psicólogo não aconselha. O que vocês acham de outras terapias como constelação familiar? Eu Ai, vou deixar pra você, Má. ai, meu Deus. Eu vou tentar ser fofa, tá? Pra Tenta, não... Má. Respira, Mar, Respira, respira. Má. Então, a evidência é realmente a terapia cognitivo-comportamental, né? As terapias contextuais, como a Pri falou aí, né? Mas constelação familiar, a gente não é evidência para nada, Nossa, muito pelo contrário, meu isso vai levar a Deus. pessoa para um caminho que é preocupante, né? A psicanálise é a mesma coisa. Aquilo que a gente fala, gente, as informações estão aí. Né? O tratamento é esse, tratamento padrão ouro é terapia cognitivo-comportamental e medicação. Mas a gente pode, né, obrigar alguém a ir por esse caminho? Não. E Não, aí a pessoa pode escolher para o caminho que ela vai. Mas o que eu sei é que não tem nenhuma evidência científica, nem na psicanálise, e muito menos na constelação familiar. a constelação familiar, inclusive, está proibida, né? Está proibida pelo CRP, né? Então, Sim, assim, pelo as pessoas conselho. não, pelo conselho, a gente, né, muitas pessoas não sabem disso. E que eu costumo dizer é o seguinte: olha só, vamos fazer o tratamento de bipolaridade baseado em evidências, tudo certinho. Depois, se você quer fazer psicanálise, sei lá, para uma análise, por curiosidade, ok, vai. Então, assim, é a gente entender o que é realmente tratamento e o que é, ali, às vezes, uma abordagem que você quer conhecer. Né? Se você quer sentar no, você quer deitar no divã, né? Você quer fazer análise, né? Porque acaba que tem uma modinha, né? Muitos artistas falam da psicanálise, né? Enfim, mas ela não entra como tratamento. Hoje, inclusive, ela entra como história da psicologia, né? Ela nem Ela é deveria mais estar na. filosofia, né, do que. Isso. E é interessante que a pessoa, se ela quiser fazer a psicanálise, que ela vá quando ela estiver estabilizada. Porque ela Uhum. ir fazer psicanálise sem estar É, estabilizada vai ser um tiro melhor no pé não. também. Porque Melhor não. E uma coisa que eu acho curiosa, assim, a gente tava falando que cada bipolar tem a sua bipolaridade, né, gente? Deixa eu falar uma outra coisa. Não é todo profissional que se diz terapeuta cognitivo-comportamental que sabe aplicar Sim, a terapia cognitivo-comportamental. sim. Então, assim, se você teve uma experiência com a TCC que não foi boa, procura uma outra opinião dentro da TCC de novo. Porque a gente Exato, não faz isso em outros casos. Se você tá num psiquiatra e não tá dando certo, você não procura outro psiquiatra? exato. Na terapia é a mesma coisa. Então, tá vendo que na TCC com um determinado profissional não tá dando certo? Veja outro, pesquise sobre esse profissional, veja o quanto que ele sabe de TCC, o quanto que ele tem de É, formação na área, o quanto ele estuda, se atualiza. Isso tudo é muito importante para você ter uma é. referência um pouco mais funcional disso, né, Pri? Isso, exato. E assim, um bom profissional, ele vai estar medindo a sua progressão ali junto com você, ele vai estar falando, olha só, até hoje, olha o tanto que você já evoluiu. Então, assim, se você está com um profissional da TCC, que você está percebendo que não tá evoluindo, né, que você não está tendo ali, né, porque assim, a terapia, a TCC, ela é voltada para a resolução de problemas, né? Uhum. Então, se você está fazendo aquela TCC ali, e você está vendo que não está adiantando muita coisa, então busca um profissional que você realmente perceba resultado. Lembrando que TCC é um processo colaborativo, que você também precisa estar engajado, que a terapia não é só a sessão, mas o que você faz entre a sessão, né? E é claro que muitas vezes numa fase, se você estiver mais deprimido e tal, né, a gente vai manejar a terapia de acordo, né, por exemplo, a ativação comportamental, enfim, para que você não fique naquele raciocínio emocional de esperar ficar bem para voltar para a sua vida, para no percorrer do tratamento a gente ter funcionalidade. Então, o grande diferencial da TCC é esse, que a gente busca, né, que a pessoa consiga boiar. Eu costumo brincar com o paciente do boiar, né, durante o processo, para não ficar esperando, quando o medicamento fazer efeito. Não, o medicamento ele leva um tempo para fazer efeito e a gente precisa caminhar nesse período. não é esperar ficar bem para fazer as coisas, é fazer as Isso. coisas para ficar bem. A ordem é Exato. o contrário. É.
Exatamente. Eu acho que um pouco do que a Má estava falando da história da constelação familiar, gente, eu gosto de fazer uma analogia assim, sabe? A gente tem outras doenças que são muito bem esclarecidas pela população, como por exemplo o câncer. E o que que a gente Sim. faz quando tem uma doença como essa? O que que os médicos prescrevem? Quimioterapia. Então vai fazer quimioterapia, ou vai fazer cirurgia, ou vai fazer alguma coisa nesse sentido. Se um médico chega para você, ao invés de sugerir algo de evidência científica, como uma cirurgia ou uma quimioterapia, ele te oferece um floral, você vai confiar? Não vai confiar. Então, a constelação familiar hoje, a psicanálise, é o nosso floral. Então, hoje em dia, não tem evidência científica para tratamento de transtorno bipolar. Não funciona. Então, a mesma coisa que você querer tomar floral, não vai melhorar. Não vai É, resolver o problema. Então, acho que isso é exato, importante, exato, exatamente. tá? Mesmo tomando medicação, a irritabilidade sempre está presente. Fico irritada com muita facilidade. Aqui, acho que um cuidado importante da gente salientar é que se a pessoa ela continua irritada é porque ela ainda está É sintomática. sintoma, Isso é irritação é ponto. sintoma. É É, sintoma. Então você precisa rever com o seu médico sua medicação, ajustar a dose ou acrescentar alguma medicação, enfim, fazer algum movimento para resolver isso. Não está tratada, não está estável, né, gente? sim, Isso. exatamente. É o medicamento. E aí, assim, a gente colocou, ajustou o medicamento, continua com a irritação, aí a gente tem que trabalhar manejo ali do estresse, né, de regulação emocional, porque muitas vezes a pessoa que está sempre irritada é a que tem dificuldade de falar não. É. É aquela que tem aquele vício de agradar, Tá que ainda sobrecarregada. está que está sobrecarregada, que não sabe estabelecer limites. Então, por isso que tá vendo, ó, é medicamento e terapia. Isso. Porque muitas vezes a pessoa vai ter, né, que realmente fala assim, eu estou irritada porque eu nunca me coloco como prioridade, é por isso. Eu fico achando que o outro vai fazer por mim o que eu faço por ele, não é bem assim que funciona. Isso, perfeito. Alguém quer falar um pouco da bebida alcoólica com transtorno bipolar? Aqui estão perguntando. Vocês Mas, querem comentar? mas sinto muito, não existe dose segura de álcool. Se você quiser, né, se você quiser, né, ficar suscetível, né, a oscilações, né, porque o álcool, qual que é o problema, né? Você consegue tomar só uma long neck, será? Né, que você consegue? E a questão toda é o seguinte, os efeitos, né, nem é tanta ressaca física, ressaca psicológica que dá, porque É, diminui os efeitos da medicação, né? Então, vamos supor, eu fui pedir o fim de semana todo. O que vai acontecer? Segunda eu vou estar arrastado, meu sono já vai perder a qualidade, eu vou ter a tendência a bagunçar minha dieta toda. Aí eu recupero lá para quarta, quinta-feira, né? Depois que eu entrei na rotina a partir de segunda. Aí no outro fim de semana eu já volto. Bebe de novo. Eu nunca vou ver o resultado realmente do medicamento e do tratamento, porque eu vou estar me sabotando através do álcool, por E exemplo. o álcool, ele é depressor, ele faz alterações É, químicas no cérebro também, né? O bipolar já é, sofre com isso. Aí vai colocar mais uma substância para mexer, né? E aí exato. é, a qualidade do sono piora. No dia seguinte, isso que a Pri falou da ressaca, além da ressaca física, tem a ressaca psicológica, né? é, Aí a pessoa vai preferir alimentos mais gordurosos, sim. pode ficar irritadiça justamente porque a qualidade do sono é modificada, né? A concentração, foco, tudo isso. E aí a pessoa vai se recuperar lá pra quarta-feira. Aí quando chega sexta, o famoso Já sextou, começa de a novo. pessoa Tudo bebe de de novo. novo, E né? aí, não Então realmente álcool estabiliza nunca, né? nunca. O Isso. álcool E não uma é coisa que eu recomendado. sempre converso com os pacientes é qual que é a função do álcool para você? Você realmente gosta de beber álcool ou você usa o álcool para uma certa De ansiedade fuga. social, de fuga? Né? Então é aquela coisa, eu tomo álcool porque aí eu fico mais soltinha, aí eu fico menos agitada, e muitas vezes a pessoa está abafando ali sintomas como de sobrecarga sensorial, às vezes ali ainda de uma inquietação física e mental, e achando que o álcool está resolvendo, mas o álcool muitas vezes está fazendo com que a gente demore mais a resolver esse problema. Então, tem muitas pessoas que usam o álcool como regulação emocional e também aquela coisa, para não ser diferente. Já está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Isso. Então, tá vendo a Pressão importância, né, da social. pressão social? E hoje em dia é uma Exato. coisa muito chata isso, né? Aquela coisa, por que você não está bebendo? Gente, não faz isso não. Que coisa mais Indelicado. deselegante. Nossa, pelo amor de Deus, às vezes a pessoa não está bebendo, sei lá, porque quer engravidar, né? Ou porque está fazendo, está focada na dieta, ou É, realmente porque está, né, buscando mudar o estilo de vida, está usando a medicação. Então, não assim, chega, importa o gente, dessa motivo, né? coisa, chega dessa coisa de achar que só se diverte com um copo na mão. Não, não é verdade. Uhum, perfeito.
Estou tomando lítio, já está na dose terapêutica, porém continuo tendo muita ansiedade, tá me corroendo, não sei o que faço. Aqui eu acho que é bem parecido com o da moça da irritabilidade, né? Aqui, quando a gente fala de ansiedade, é muito comum da gente estar falando um pouco mais de estado misto de humor, né? Quando a gente mistura aí sintomas da hipomania, da mania com sintomas depressivos, então causa esses sintomas mais de ansiedade. A gente precisa identificar também se é uma ansiedade propriamente dita ou se você está com sintomas de ativação. Então, são também outro ponto para a gente refletir. Mas, seja o que for, seja ansiedade ou seja sintomas da ativação, mesmo que o seu lítio esteja em dose terapêutica, significa que ele não está segurando, que ele não está dando conta sozinho. Então, ele vai precisar de algum medicamento associado para acompanhar ele e fortalecer o seu tratamento. Então, acredito que você vai dever conversar com o seu médico, explicar o que você está sentindo para fazer ajuste aqui, né, meninas? Eu acho que aqui é isso. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: é muito difícil, não que não possa ter monoterapia, mas geralmente a gente precisa de 2 a 3 estabilizadores aí para a gente conseguir ficar, né, pegar os dois polos. O lítio é uma medicação maravilhosa que pega o polo depressivo e de ativação, mas muitas vezes só ele não é suficiente. E tem que pensar também. Eu acho importante porque eu recebo muitas pessoas no consultório que usam lítio há anos e nunca fizeram uma litemia, meninas. Tem Nunca muita fizeram uma É gente igual que faz ácido litemia. isso. valproico. Ácido Nossa! valproico é igualzinho. Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, tem que ver a dose terapêutica, né? Também é importante nessa pessoa analisar, né, há quanto tempo tá da medicação. Às vezes tem pouco tempo ainda, tem que aguardar, tem que analisar todas essas nuances que a gente está colocando aqui. Isso, perfeito. Aí, mais uma aqui para a gente ir finalizando. Gestalt terapia é aconselhado. Me parece que parece com a TCC. Opa, e aí? Onde? Ai, meu Deus. Onde? Onde parece que a Gestalt com a Com a TCC, gente? TCC? Também não sei. Não é um tipo de TCC. Ela tá perguntando se é um tipo de TCC. Não é. Não, É não outra é. abordagem totalmente diferente, distinta, que também É. não tem Não tem evidência para evidência. transtorno bipolar. Não tem evidência para tratamento, né? Gente, lembra sempre disso. Busca tratamento. Se é tratamento, não é a abordagem que você simpatiza, não é a abordagem que você gosta, é a abordagem que funciona. E aí é aquela coisa, às vezes Uhum. a gente não acerta a psicóloga de primeira. Ah, fiz TCC, igual a Má falou, fiz TCC uma vez e odiei. Tenta de novo, até acertar o E profissional. Né? Porque tem uma coisa também da relação terapêutica, de vínculo. Né? Muitas vezes o profissional é bom, mas você não conseguiu ter vínculo com o profissional. E isso é fundamental, porque senão realmente a terapia não não funciona. Né? funciona. Exatamente. E É. pra gente finalizar, meninas aqui estão brincando aqui com a gente, né? Uma brincadeira positiva, disse É. assim: a dúvida que não quer calar, quando terá outro bate-papo de transtorno bipolar? Já quero É. deixar na minha agenda reservada. Muito Ai, bom que mesmo, bom! esclarecedor. Vamos agendar, me dê Vamos motivos, marcar. né? Com Vamos marcar. certeza, vamos marcar. Gente, acho que é isso, né? Por hoje, o que vocês acham? Acho que foi Tá bom. esclarecedor aqui, Sim, né? Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho sobre os mitos do transtorno bipolar, né? Sobre o que as pessoas acreditam que seja e o que de fato é, o que não é. Acho que deu pra gente trazer um pouquinho de conhecimento também, né? Sobre outros sim. tópicos que a gente foi abarcando aqui. Então, quero aproveitar para agradecer vocês já. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, porque foi realmente muito bom no dia 30 de março, esse dia de Sim, conscientização mundial do transtorno bipolar. Acho que é importante a sim, gente fazer sempre algum movimento na data, né? Não só em outros dias, como a gente já faz aí nas nossas sim, redes, no nosso processo, mas na data só para a gente trazer um pouquinho mais de força no dia de hoje, né? Então, eu queria sim. agradecer vocês. Ai, eu que agradeço por estar com vocês, né, que são maravilhosas, né, parceiras incríveis que eu tenho, a gente trabalha, aprende junto, né? Então, assim, vai ser um prazer, tá, gente? Vai lá no nosso direct, ali que a gente faz vídeo, post, Acho que ou travou a Pri. grava É, uma. Travou para você. Ah, Gravou? voltou. voltou, Voltou. voltou. Né? A gente faz post, vídeo, ou faz uma nova live para esclarecer as dúvidas de vocês, porque também o nosso Instagram é feito com vocês, tá, gente? Então, toma cuidado com aquela coisa de fiscal de curtida. Eu vejo muitas pessoas falando, eu amo seu conteúdo, amo o conteúdo da Mai, então, eu falo, eu nunca vejo curtida sua, nunca vejo um comentário, nunca vejo nada. E isso também, gente, é importante para o conhecimento de qualidade se espalhar. Então, assim, não fica preocupada, se eu curti aqui a live das meninas, significa que eu sou bipolar. Não, diagnóstico não faz com curtida, não, pelo amor de Deus. E se tiver alguém tomando conta de curtida do outro, vai fazer outra coisa, misericórdia. Vai cuidar da própria vida.
tá? Porque direto eu recebo isso no meu direct e eu acho grave. Como é que a gente vai, né, de tirar o preconceito, o estigma da bipolaridade, se às vezes quem tem fica com medo, né, de ser visto numa curtida. E você não precisa falar que, por exemplo, eu tenho bipolaridade. Não, você pode falar, eu gosto da profissional. Eu acho que aquele conteúdo ali serve, inclusive, para quem não tem bipolaridade, porque eu tenho visto muita gente, tá, gente? Isso aqui não é voz da minha cabeça, não. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Muitas pessoas falando comigo isso, que às vezes, né, gosta, mas não curte por esse receio. Eu acho que menos. É uma preocupação improdutiva isso, e que não ajuda a gente a mudar o estigma que hoje a gente não vê de uma ansiedade, de um TDAH, de uma depressão, né? Então, quanto mais a gente normalizar, curtir um post sobre bipolaridade, falar sobre bipolaridade, a gente vai fazer com mais pessoas, né, façam o tratamento e aceitem o diagnóstico e tenham uma vida normal, Isso. certo? Perfeito. Eu queria agradecer o convite, viu, Pri? Linda, maravilhosa. Adoro a parceria de vocês. A gente falou pouquíssimo, né? Assim, a gente falou muito, mas pouquíssimo sobre o transtorno bipolar, porque tem muito assunto, né, para ser falado, tem sim. muita informação que precisa ser passada, e aí a gente precisaria ficar aqui 24 horas conversando, né? Então é bom a gente separar por trechos, assim, por tópicos, que eu acho que fica melhor. Então a gente vai fazendo lives aí ao longo do tempo, né, com tópicos definidos, para a gente trazer informações sobre, né, aquele assunto pontual, tá? Então eu queria agradecer mesmo. Hoje eu tô um pouco mais quietinha aqui, porque já tá na minha hora de dormir, né? Então eu tô aqui lutando, Idem, Pri. Idem com também, sono. Má. E aí a gente marca, com certeza será um prazer a gente fazer uma nova live. Obrigada para todo mundo que participou, né, do domingo à noite para estar aqui. Vocês são fera, viu? Vocês são maravilhosos. Verdade. Obrigada pela presença e participação de todos, viu? Ó. Para todos. Gente, obrigada, viu? Boa noite para vocês, meninas. Bom descanso, boa semana para vocês. Um beijo grande. Obrigada, viu? Obrigada. Beijos. Obrigada a você. Tchau, tchau.